Olá, Nova Kids! Estamos muito felizes de estarmos aqui com você para mais um domingo de Nova Kids, mais um domingo de Momento Alegria. É por isso que você já vai ficar de pé e dançar, cantar com a gente com muita alegria. Já pegue o seu instrumento, monte a sua banda. Dona Mentirinha, você não é legal. Vamos, galera, combater esse mal. Somos a força do bem, ninguém pode nos derrotar. Com a espada da verdade, vamos lutar. Mas essa dona da Lelé da Cuca pensa que pode a todos enganar. Primeiro de abril não é o dia dessa dona mentirinha. Sai, 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 sai do meu pé, dona mentirinha, sai do meu pé chulé. Mais, todo dia a dia, de aprender da verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé, dona mentirinha, sai do meu pé chulé. Mais, todo dia a dia, de aprender da verdade mais e Dona Mentirinha, você não sabe correr, tem a perna curta, não pode se esconder. Somos invencíveis, o exército de Deus. Jesus é verdade, vamos vencer. Mas essa dona da Lelé da Cuca pensa que pode a todos enganar. Primeiro de abril não é o dia dessa dona mentirinha. Sai, 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 sai do meu pé, dona mentirinha, sai do meu pé chulé. Mais, todo dia a dia, de aprender da verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé, dona mentirinha, sai do meu pé chulé. Mais, todo dia a dia, de aprender da verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé, dona mentirinha, sai do meu pé chulé. Mais, todo dia a dia, de aprender da verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé, dona mentirinha, sai do meu pé chulé. Mais, todo dia a dia, de aprender da verdade mais e Então foi assim que terminou mais um capítulo da história do beijo natural. E a dona Mentirinha se deu Ouça essa música, porque chegou a hora da declaração da criança. Meninos, prestem muita atenção, pois a declaração começa com a gente. E meninas, nós vamos fazer a nossa declaração bem bonita, lembrando que falamos após os meninos. No 3, então, a gente vai iniciar a nossa declaração de hoje. 1, 2, 3. Eu sou o homem criado por Deus. Eu sou mulher, criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo pra Deus. Estudo a Bíblia pra saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você. Que declaração maravilhosa, Nova Kids. Agora, continue em pé, porque nós vamos dizer que somos loucos por Deus. Prepare pro Ru.
salvar se você crer. Ele quer te salvar se você crer. Obedecer, confiar e a Jesus Cristo se entregar. Caminhando, somos loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Loucos por Deus. Vamos falar de Cristo sem cessar. Vamos falar de Cristo sem cessar. Até que se usa em todo lugar. Até que se usa em todo lugar. Obedecer, confiar e a Jesus Cristo se entregar. Caminhando, somos loucos por Deus. 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 Loucos por Deus. Dizendo, mas andei, me alegro em Deus. Dizendo, mas andei, me alegro em Deus. Dizendo, Descendo com a gente até o chão. Vamos lá, me Nova Kids. alegro em Deus. Dizendo, Subiu. mas andei, me alegro em Deus. Caminhando, somos loucos por 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 Deus. Loucos por Deus. Nova Kids, você pode sentar porque chegou a hora da nossa brincadeira de hoje. Chegou a hora da nossa brincadeira de hoje. E o nome da nossa brincadeira de hoje é Corpo Quiz. E vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos ter aqui dois convidados muito especiais que vão nos ajudar. E eu já vou pedir para eles entrar. Pode entrar, tio Rafael e tia Miriam. Muito bem. Eu vou fazer aqui perguntas com as alternativas. E a resposta das alternativas vão ser com gestos, tá bom? Então os tios aqui vão me ajudar com as alternativas. E você aí vai fazer o gesto na qual você acha a resposta correta, tá bom? Entenderam? Então vamos lá, a primeira pergunta de hoje. Como Jesus apareceu para Saulo antes da sua conversão? Alternativa A, com uma luz vinda do céu, mão na cabeça. Alternativa B, com uma mula, mão no pé. Alternativa C, como uma pomba, mão na barriga. Vamos lá, Nova Kids. Faça aí o seu gesto na qual você acha que é a resposta correta. Vamos lá, vamos lá. Já? Já fizeram? Então, se você colocou a mão na cabeça, você está certo. É essa mesma resposta. Parabéns, Nova Kids. Agora vamos à nossa segunda pergunta de hoje. Preste atenção, hein? Vamos lá.
Jesus tinha outro nome chamado Emanuel. Qual o significado desse nome? Alternativa A, Deus conosco, mão no nariz. Alternativa B, Deus amoroso, mão no pé. Alternativa C, Deus misericordioso, mão no ombro. Vamos lá, Nova Kids, a gente quer saber se você sabe as respostas, então já vá fazendo aí o seu gesto. Vamos lá, vamos lá. Já responderam todos? Então, se você colocou a mão no nariz, você está certo, pois a resposta é a alternativa A, Deus conosco. Agora vamos à nossa próxima pergunta. Fique atento, Nova Kids. Se você está acertando tudo, meus parabéns. Se você ainda não acertou, calma, nós ainda temos bastante perguntas hoje. Vamos à nossa terceira pergunta então. Qual foi o pecado de Ananias e Safira? Alternativa A, violência, pé pra frente. Alternativa B, mentira, pé para o lado. E alternativa C, ódio, pé para trás. Vamos lá, Nova Kids, qual é a sua resposta? Vamos lá. Essa tá fácil, né, Nova Kids? Você já respondeu, eu tenho certeza. Então, se você colocou a alternativa B, pé para o lado, você está correto. Muito bem. Meus parabéns, Nova Kids. Vamos agora à nossa quarta pergunta de hoje. O que generosidade significa? Alternativa A, dar por obrigação com raiva, ponta de pé. Alternativa B, dar mas esperando receber algo em troca, pés cruzados. Ou alternativa C, dar voluntariamente e com alegria, pé direito suspenso. Vamos lá, Nova Kids, essa tá fácil, hein? Eu sei que você vai acertar de primeira. Todos já responderam aí em casa com gestos? Então, se você colocou a alternativa C, pé direito suspenso, você está certíssimo. Meus parabéns. Agora, Nova Kids, nós vamos dar um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Corpo Quiz. Nova Kids, eu tenho certeza que vocês estão acertando todas as perguntas. Daqui a pouco nós vamos ter mais brincadeira, mas agora nós vamos cantar mais uma música. Então eu convido você a ficar em pé e com muita alegria e muita energia, hein? Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel
Samuel, Samuel. Nova Kids, agora você pode sentar porque vamos para a segunda parte da nossa brincadeira. E voltamos com a nossa brincadeira de hoje, Corpo Quiz. Tá muito legal a nossa brincadeira, nós estamos respondendo com os gestos, então vamos lá, Nova Kids, preste muita atenção na pergunta e nas alternativas para você não errar. Vamos agora à nossa quinta pergunta de hoje. As autoridades religiosas ficaram com inveja dos apóstolos e mandaram prendê-los. Como eles conseguiram sair da prisão? Alternativa A, os guardas os libertaram, mão no nariz. Alternativa B, eles quebraram tudo e fugiram, mão no joelho. Alternativa C, um anjo enviado por Deus abriu as portas da prisão e os levou para fora, mão na orelha. E aí, Nova Kids, lembre da história que você assistiu e responda com gestos agora. Vamos lá? Todos responderam? Então vamos à resposta. Se você fez o gesto da mão na orelha, você está certo. Parabéns, Nova Kids. Agora vamos à nossa sexta pergunta de hoje. Preste atenção, Nova Kids, para você não errar. Pentecostes era uma das 3 festas anuais do judeu. Ela era uma festa de graça pelo quê? Alternativa A, pela água, mão na cabeça. Alternativa B, pela colheita, mão no pé. Alternativa C, pelos rebanhos, mão na barriga. Vamos lá, Nova Kids, responda aí bem rápido. Todos já responderam? Então, a alternativa correta dessa pergunta é a B, mão no pé. Isso mesmo, se você colocou a mão no pé, parabéns, Nova Kids. Vamos agora à nossa sétima pergunta. Preste muita atenção para você não errar, Nova Kids. Quem Filipe encontrou sentado em sua carruagem lendo o livro do profeta Isaías? Alternativa A, um homem etíope, pé para frente. Alternativa B, o homem de Jerusalém, pé para o lado. Alternativa C, o homem chinês, pé para trás. Vamos lá, Nova Kids, essa tá bem facinho, hein? Vamos lá então, já faça o seu gesto aí com a sua resposta. Todos já? A resposta correta é a alternativa A, pé para frente, o homem etíope. E agora, Nova Kids, presta atenção porque chegamos na nossa última pergunta de hoje da nossa brincadeira Corpo Quiz. Então, preste muita atenção. No dia de Pentecostes, quantas pessoas aceitaram a mensagem e receberam Jesus? Alternativa A, 300 pessoas, mão no ombro. Alternativa B, 3.000 pessoas, pés cruzados. Alternativa C, 3 pessoas, pé esquerdo suspenso. Vamos lá, Nova Kids. Essa é a hora de você lembrar da sua meditação, da sua história bíblica que você ouviu, que você prestou atenção para responder. Todos já responderam com o seu gesto? Vamos lá então à resposta. E a resposta da nossa última pergunta é a alternativa B, 3.000 pessoas, pés cruzados. Se você fez os pés cruzados, parabéns, Nova Kids, é isso aí. E é por isso que você deve prestar atenção nas histórias bíblicas, fazer a sua meditação, memorizar os seus versículos, porque você nunca sabe quando nós vamos voltar com outro Corpo Quiz! Nova Kids, sentados mesmo, nós vamos cantar a nossa última música de hoje. Se tudo aqui tremer, não vou me preocupar. Se o vento balançar
Que momento alegria incrível, Nova Kids. Obrigado pela sua participação. Agora chegou um momento muito especial, onde nós vamos falar com Deus. Então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e repita assim comigo. Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por tua que palavra, me ensina todos os dias. que me ensina todos os Em dias. nome de Jesus, Em nome de Jesus, amém. amém. Nova Kids, foi maravilhoso passar esse tempo aqui com você. Mas não sai daí não. Fique agora com a História Bíblica. Olá, Nova Kids! Eu sou o professor Rafael e eu vim aqui contar uma história super especial para você que está aqui nesse livro. E antes disso, nós temos que fazer o quê? Relembrar as nossas 3 regras. E a primeira regra é sentar educadamente. Isso mesmo, então você vai sentar educadamente aí, confortável. Não fique deitado para a gente assistir essa história. E a segunda regra é prestar atenção. E prestar atenção em tudo que vai estar acontecendo aqui. Então se desliga das coisas que estiver acontecendo aí na sua casa. Não fica olhando o celular. Não perca a atenção para você não perder nada. E a terceira regra é a mais fácil de todas, que eu sei que você consegue cumprir, que é fazer silêncio. E aqui no Nova Kids nós fazemos silêncio com o corpo todo. Não é só com a boca, hein? Nova Kids, quando eu era criança, eu gostava muito de estudar para aprender sobre as bandeiras. Eu gostava muito de saber sobre as nações, eu ficava lá olhando os livros e tentando memorizar o máximo de bandeiras que eu pudesse conhecer. Naquela época existiam 194 países. Agora já existem 196 bandeiras que você pode estar aprendendo. Era um hobby meu ficar aprendendo sobre essas bandeiras. Eu gostava muito quando eu ia lá para a escola com os meus amigos para verificar quem sabia mais bandeira. E eu passava muito tempo estudando isso. E na história de hoje nós vamos ver algo interessante sobre essas bandeiras aqui, sobre essas nações. Na cidade de Jope existia uma mulher. Uma mulher que tinha 2 nomes. Um dos nomes dela era Dorcas e o outro era Tabita. Então quando eu estiver falando Dorcas ou Tabita, você vai saber que é a mesma pessoa. Um era um nome em aramaico e o outro era um nome em grego. Tabita era o nome em aramaico e Dorcas em grego. E essa mulher, ela tinha um dom especial. E ela utilizava esse dom especial para amar as pessoas. Ela tinha algumas características. E uma das características dela é que ela era uma seguidora de Jesus. Ela seguia o Messias. E ela usava o dom dela para amar as pessoas. Qual será que era esse dom? Ela usava o dom de costurar, de fazer roupas, túnicas, batas e dava essas roupas para pessoas humildes, as pessoas mais carentes. Mas ela não só dava essas túnicas como um presente, mas ela colocava palavras de incentivo nesses presentes que ela dava. Ela colocava lá, ela chegava com uma pessoa e falava: olha, essa roupa aqui eu fiz para você, sabe que você é muito especial, que Deus ama você, Deus está com você a todos os momentos. Ela dava essas palavras de ânimos para as pessoas. E na cidade que ela morava, que era uma cidade chamada Jope, fale depois de mim, Jope, ela era amada por todas as pessoas. Todas as pessoas dessa cidade amavam Dorcas. Só que, infelizmente, Dorcas, passando o tempo, ela foi ficando doente. Ela ficou doente e acabou morrendo. Várias viúvas daquela cidade foram até a casa dela e começaram a chorar, prantear, lamentar, porque uma grande mulher, uma super amiga, havia morrido. A Bíblia, ela não fala de nenhuma característica física de Dorcas. Ela apenas fala das características interiores, as características do coração de Dorcas. Dorcas, ela amava todas as pessoas. A Bíblia não fala se ela era alta, se ela era baixa, se ela era bonita. Não fala nada disso, mas fala de um coração lindo, de um coração que amava Jesus, que seguia Jesus e amava todas as pessoas que estavam ao redor dela. Ela cumpria aqueles 2 mandamentos, aqueles principais mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo. Então, aquelas viúvas ficaram lá chorando, se lamentando porque Dorcas havia morrido. E naquela época, a fama dos discípulos se espalhou por toda aquela região. E elas ficaram sabendo
que o discípulo chamado Pedro estava em uma cidade próxima. O nome da cidade era Lida, que ficava a 15 quilômetros da cidade onde elas estavam, que se chamava Jope. Então, chamaram o discípulo Pedro e ele foi até a cidade de Jope. Ele foi visitar a casa de Dorcas. E ele chegando lá, ele viu tudo que estava acontecendo, tinha várias pessoas lá na casa de Dorcas. E ele entrou então na casa, se aproximou dela, do corpo dela que estava deitado, e ele orou. Ele entregou aquela situação para a única pessoa que poderia resolver, que era Deus. E ele não chamou atenção, ele não ficou dando nenhum show, ele não fez nada disso. Ele fez algo como Jesus sempre fazia. Sem chamar atenção, ele foi lá, orou, e ele disse: Tabita, levante-se. Imediatamente, Tabita se levantou, ela abriu os olhos e todas aquelas pessoas viram um milagre acontecendo. Tabita ressuscitou. E todas aquelas pessoas que estavam na casa de Dorcas puderam crer que Pedro estava falando do Filho de Deus, do Messias, e acreditaram na mensagem daquele apóstolo, daquele discípulo. E todas as pessoas, muitas pessoas na cidade de Jope, aceitaram a mensagem que Pedro vinha pregando. Então, Pedro decidiu se hospedar em uma casa ali naquela cidade. Ali na cidade, qual é o nome da cidade, Nova Kids? Jope. Então ele foi procurar um local para ficar e ele achou um local bem confortável e decidiu ficar ali por alguns dias para aproveitar aquele momento, aquela ocasião que as pessoas estavam aceitando o Evangelho de Jesus. E em uma outra cidade, chamada Cesareia, existia um homem chamado Cornélio, centurião Cornélio. Esse homem ele tinha algumas características. Apesar dele ser um oficial romano, ele não era um judeu, ele era um oficial romano, ele era temente a Deus. Ele e toda a sua família temia ao Deus dos judeus, ao Deus de Israel. E ele também tinha uma outra característica, ele era generoso. Ele ajudava as pessoas. Uma outra característica de Cornélio é que ele era um homem que orava constantemente. Ele orava a Deus, ele queria conhecer o Deus de Israel. Ele queria conhecer o Deus dos judeus. Então, a Bíblia diz que certo dia, Cornélio, centurião Cornélio, estava lá orando, quando de repente apareceu para ele um anjo. O anjo do Senhor apareceu para Cornélio e disse o seguinte: Cornélio, agora imagine você, já pensou um anjo chegando aí na sua frente, falando o seu nome? Cornélio se assustou e ele disse assim: que foi, Senhor? Disse: as suas orações foram ouvidas. Mande até a cidade de Jope alguns homens, alguns servos seus, e traga um homem chamado Pedro até aqui, porque ele tem uma mensagem para falar para você. Imediatamente, o centurião Cornélio, meio assustado, mas ele obedeceu àquele anjo e ele chamou alguns servos. E os servos foram lá com ele e ele disse o seguinte: olha, um anjo do Senhor apareceu a mim, então vá até a cidade de Jope. Essa foi a ordem do anjo. E eles imediatamente foram. Eles foram caminhando, seguindo as instruções do centurião. E na cidade de Jope, por volta do meio-dia, o que a gente faz no meio-dia? A gente almoça, né? A gente come. Por volta de meio-dia, Pedro estava lá na casa que ele estava hospedado e ele sentiu fome. Ele sentiu fome, ele pediu comida e enquanto ele esperava a comida ser preparada, ele subiu para o terraço. Ele foi para a parte superior da casa. Ele queria ter um momento de oração antes de ir almoçar. E a Bíblia diz, Nova Kids, que quando ele estava lá orando, ele teve uma visão. Ele via de uma nuvem do céu descendo um lenço. Um lençol segurado pelas 4 pontas com vários animais. Tinha quadrúpedes, tinha aves do céu, tinha porco, tinha vários animais que para o judeu eles não podiam comer, nem tocar, imagine comer. E daquela nuvem, do céu saiu uma voz que dizia o seguinte: Pedro, mate e coma.
Pedro ficou assustado e ele diz: de maneira alguma, Senhor, eu sou um judeu, eu sigo toda a lei, jamais eu iria comer nenhum alimento impuro. E a voz disse: não diga que é impuro aquilo que eu tornei puro. Pedro, sem entender, mais uma vez a voz disse: Pedro, mate e coma. Pedro olhou para a nuvem: não, Senhor, de maneira alguma eu poderia comer esses alimentos impuros. E a voz disse: não diga que é impuro aquilo que Deus tornou puro. Isso aconteceu mais uma vez, 3 vezes estava acontecendo. A voz dizia: Pedro, levante, mate e coma. E Pedro disse: não, Senhor, eu não posso comer nenhum alimento impuro. Eu sigo toda a lei. E aí mais uma vez a voz dizia: não diga que é impuro aquilo que Deus tornou puro. Pedro estava difícil entender aquilo que estava acontecendo, né? Mas na terceira vez, voltou para o céu e ele não viu mais nada. De novo uma voz disse o seguinte: Pedro, tem alguns homens chegando aí. Vá com eles. Siga eles até onde eles levarem você. Imediatamente, por volta do meio-dia, aqueles homens chegaram na cidade de Jope, na casa que ele estava hospedado. Eles bateram palma. Pedro, Pedro, chamaram por Pedro. Então Pedro desceu imediatamente e disse: o que vocês querem comigo? Olha, o nosso chefe, ele disse que era para eu vir até aqui essa casa, buscar você e levar até a cidade de Cesareia, porque você tem uma mensagem para nos dar. Lá na cidade de Cesareia, o centurião Cornélio já havia chamado toda a sua família. A sua família e amigos mais próximos já estavam lá reunidos para ouvir, para saber que mensagem era essa que Pedro havia de contar para eles. Então Pedro chamou alguns dos seus seguidores, dos seus discípulos, e eles foram até a cidade de Cesareia, conforme aqueles servos de Cornélio havia instruído. Então, Pedro, chegando lá na casa de Cornélio, o centurião Cornélio já foi se prostrando diante dele como se fosse um homem importante, em reverência. E Pedro disse: não, não, centurião, jamais, não se prostre diante de mim. Eu sou um homem como você. Agora, me diga, por que você me chamou até aqui? Eu, sendo judeu, nem poderia estar aqui na sua casa. A nossa lei não permite judeu se misturar e entrar na casa de nenhum gentil. Por que você me chamou até aqui? Então, o centurião Cornélio diz: olha, há 4 dias, Pedro, eu tive uma visita, uma visão. Um anjo veio até a minha casa quando eu estava orando e ele disse que você tinha uma mensagem especial para mim. Era para eu chamar você, que você viria da cidade de Jope me dar essa mensagem. E a Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 10, o que Pedro falou nesse momento. No livro de Atos, capítulo 10, está escrito o seguinte: olha o que Pedro falou. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Pedro, naquele momento, ele entendeu que a mensagem de Jesus não deveria ser apenas para o judeu, mas sim para todas as pessoas. Pedro entendeu que ele tornava os gentios impuros, mas Deus tornava os gentios puros, prontos para receber a mensagem. Então Pedro, naquele momento, ele começou a falar toda a mensagem de Jesus, falando que Jesus, ele era o Filho de Deus, que ele desceu do céu, que ele morreu na cruz para salvar todas as pessoas da terra, que só mediante Jesus Cristo as pessoas poderiam ser salvas. E naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre todas aquelas pessoas que estavam na casa de Cornélio, assim como foi no Pentecostes, e eles começaram a falar em outras línguas. Vocês lembram? No Pentecoste existia lá uma casa fechada com vários judeus. O Espírito Santo veio sobre eles e eles todos foram batizados. Agora estava acontecendo com os gentios. Tinha vários gentios naquela casa e o Espírito Santo estava vindo e batizando todos eles, mostrando, selando que Jesus Cristo morreu pelos gentios também. Que não foi só pelos judeus, porque os judeus pensavam que o Messias vinha para salvar
apenas o povo dele, apenas a nação de Israel. Mas não, Jesus veio para salvar também os povos da Alemanha, todas as pessoas da Alemanha, Jesus veio para salvar eles também. Veio para salvar os americanos, veio para salvar os brasileiros e todos os países, de todas as nações dessa terra. Todas as línguas, todos os idiomas precisam saber, precisam conhecer essa mensagem. Os indígenas aqui no Brasil, eles precisam conhecer a mensagem de Jesus Cristo. Era aquilo que Pedro estava falando, era aquilo que Pedro havia entendido. Era essa a visão que ele teve, que a mensagem do evangelho deveria ser pregada a todas as pessoas, que não existia uma diferença entre gentil, judeu, puro ou impuro. Então, a mensagem do evangelho começou a se espalhar ainda mais. Por todas as cidades, o nome de Jesus era pregado, era ensinado, os discípulos estavam falando em todas as casas e começaram a se espalhar por vários lugares. Mas tinha um homem que não estava satisfeito com isso. O nome dele era Herodes. Herodes, vendo o evangelho de Jesus se multiplicar, ele ficou irado, ele ficou chateado. E ele deu uma ordem aos seus soldados para prender todos os discípulos desse Jesus. Todo mundo que estiver ensinando, falando sobre Jesus, deve ser jogado na prisão. Então, os soldados, seguindo a ordem, foram atrás, foram procurar todos os discípulos, todas as pessoas que estavam falando de Jesus. E sabe quem estava falando de Jesus, Nova Kids? Pedro. Pedro continuava pregando o evangelho. Pedro continuava falando de Jesus para todas as pessoas. E aqueles soldados pegaram ele e jogaram ele dentro de uma cela. E Herodes então ficou muito feliz. Olha, prenderam Pedro, seguidor de Jesus, aquele que era testemunha ocular, que viu Jesus andando aqui sobre a terra, que viu Jesus ressuscitar. Amanhã cedo eu vou julgar Pedro. Eu quero matar ele. E aqueles soldados então foram dobrada a guarda naquele lugar. Eles botaram 4 escoltas de 4 soldados em cada escolta. Era um total de 16 soldados só vigiando o Pedro. Então Pedro estava lá dormindo à noite, quando de repente apareceu dentro da cela dele um anjo. Um anjo do Senhor apareceu dentro da cela de Pedro e disse: Pedro, levante-se. Imediatamente as algemas de Pedro caíram, ele ficou de pé e eles começaram a andar. Eles foram caminhando, eles passaram pela primeira guarda, pela segunda guarda, eles foram caminhando, passaram pela terceira guarda de soldados, passaram pela quarta guarda de soldados, e quando eles já estavam distantes, imediatamente o anjo desapareceu. Então, Pedro pensava que aquilo estava sendo só um sonho, que ele estava dormindo, pensou que aquilo era só uma visão. E aí, quando ele já estava lá na rua, longe, ele percebeu que não era só uma visão, que realmente era um anjo do Senhor e que aquele anjo havia libertado ele da prisão. E aqui no Nova Kids nós aprendemos algo, que nós vamos passar por perseguições. Você, já desde criança, você vai estar passando por algumas perseguições. Pode ser que você seja perseguido lá na sua escola, quando a maioria das crianças não fazem o que vocês fazem. Muitas crianças na escola ficam colando em prova, ficam mentindo, e você não faz isso. E muitas vezes vão começar a zombar, vão rir de você. Você vai ser perseguido porque você é cristão, porque você não faz o que a maioria das crianças fazem. Mas você tem que acreditar que Deus, assim como esteve com Pedro dentro daquela prisão e libertou ele, Deus vai estar com você também. Deus vai estar com você a todos os momentos. Mesmo sofrendo perseguição, Jesus vai estar com você. Então Pedro foi contar a todos os seus amigos que Jesus havia libertado ele. Que Jesus foi lá naquela cela, como um anjo, para libertar ele da prisão. Pela parte da manhã, quando o rei Herodes ficou sabendo que aquilo havia acontecido, ele mandou executar todos aqueles soldados que estavam na prisão. Foram um total de 16 soldados mortos, porque eles deixaram Pedro fugir. O rei Herodes, então, passou um tempo e ele estava lá no seu palácio. Ele estava lá no palácio rico, cheio de glamour, e ele começou a dar um grande discurso. Ele começou a discursar e as pessoas que estavam lá vendo o discurso dele começaram a gritar: Herodes é Deus, Herodes é um Deus humano. E as pessoas começaram a gritar.
e aqueles elogios, aquelas pessoas gritando, entrou um orgulho dentro do coração de Herodes. Herodes ficou orgulhoso porque ele ficou se achando bonzão. Ficou se achando bonzão. E você sabe o que é orgulho, Nova Kids? Orgulho é se achar igual ou melhor que Deus. Sabe como é que você pode pensar, deixar o orgulho entrar no seu coração? Quando as coisas boas começarem a acontecer na sua vida, quando você estiver lá na sua escola, que você recebeu uma prova que tirou 10, você vai ficar orgulhoso com aquilo, falar, eu sou muito inteligente, eu sou o mais inteligente de todos. E isso é orgulho. E o orgulho, quando ele entra no coração, ele mata a pessoa. A Bíblia diz que um anjo do Senhor veio e feriu Herodes. Feriu Herodes e ficou uma ferida que o corpo dele começou a ser comido por vermes. E ele morreu. Os discípulos continuaram falando de Jesus, espalhando o evangelho por todas as cidades, por todos os lugares. E será o que vai acontecer na próxima semana? Na próxima história? Fique ligado. Tchau, tchau.